novelas e séries inadequadas com a criança do lado, que bagagem eu estou passando para ela? Ah, mas é o único horário que eu tenho para relaxar em casa. Eu só assisto a novela das 9, das 10, sei lá que hora que é. Mas a criança menor está lá. O que ela está aprendendo? Ah, mas ela não aprende não. Aprende, ela está entendendo quase tudo que está acontecendo e vai desenvolver algumas coisas precocemente. Mas isso é o adulto que administra. Ela vai presenciar conversas saudáveis e edificantes ou falar da vida alheia, fazer fofoca, crítica, lamentação e assim por diante. Então, nós administramos isso. A ideia é que a criança, mesmo com coisas ruins e sofrimentos que ela acabe passando, que ela aprenda que a vida é boa, que dá para dar a volta por cima, como ela pode amar, como perdoar e crescer e se desenvolver gradativamente. Mas isso vai depender de nós, adultos. Por que a criança sofre? É muito comum a gente ouvir a seguinte frase: ah, mas as crianças não deveriam sofrer. São tão inocentes. São inocentes? Não. Elas parecem inocentes, fofas, lindas e maravilhosas, mas não são. Isso é uma aparência. E aquelas que desde berço já sofrem maus tratos, torturas? Por que elas passam por isso? Ou por que a criança desenvolve uma doença, uma patologia grave, desde o nascimento, às vezes passa por traumas, cirurgias, transplantes? Deus é injusto? Não. Isso tudo tem um porquê. A criança é um espírito reencarnado. Lembra da bagagem que eu mencionei que ela traz? É justamente por conta disso que ela passa por essas situações de aprendizado. E os sofrimentos pelos quais ela passa são inerentes ao nosso estágio evolutivo e ao seu grau de desenvolvimento. Ninguém, na verdade, é inocente. Então, ela passa por determinadas situações onde ela precisa aprender e se desenvolver. Mas não há inocência, não há injustiça, e sim uma situação de aprendizado que ela precisa passar. Essa frase eu não podia deixar de pôr, é nos domínios da mediunidade, que eu abreviei bastante o nome. O que ele fala nesse livro? A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. E o homem e a mulher abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando vínculos dos compromissos que assumem anteriormente perante a harmonia universal, nele, no lar, se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando pela materialização dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Ou seja, esses filhos que nós recebemos com amor podem ser amigos ou adversários do ontem. E os pais colaboram na materialização desse ser. O que quer dizer isso, essa materialização? Eles cedem um corpo físico. O espírito já existia, com toda a sua história e com toda a sua bagagem. Como que... Peraí, eu pulei uma parte? Não, tá certo. A gente é pulando. Mediunidade na infância. Não dá para falar de obsessão sem falar na mediunidade na infância. A mediunidade na infância, ela é praticamente uma aptidão natural. Por quê? Até mais ou menos os 7 anos, a gente pode falar que a criança está com o pezinho do lado de lá e o outro do lado de cá. A sua reencarnação está em andamento, está em fase de concretização. Então, é normal que a criança tenha percepções. Isso ainda não quer dizer que ela seja médium, a não ser que persista após essa idade. Mas no início é normal que ela tenha algumas percepções, então é algo natural. Caso haja sinais ostensivos de mediunidade antes da adolescência, eu vou incentivar? Não, de forma alguma. Ela não está preparada para isso, então eu não posso estimular. Tem uma idade determinada para isso? Não. Por quê? Depende da maturidade da criança, do seu desenvolvimento, depende da família a qual ela está inserida. Tem até crianças de 12 anos que demonstram mais
maturidade para isso do que alguns adultos. Então, algumas sim, mas são exceções. Mas eu não tenho uma idade adequada. Na fase infantil, esse desabrochar é natural com alguns aprendizados que ela vai desenvolvendo. Tanto que vocês já ouviram falar do amiguinho imaginário que a criança tem? Cadê? Já adiantei, já falei dos 7 anos. Outra coisa, ela está nesse período, a reencarnação vai se concretizando e ela tem ligação com aqueles espíritos que ela tinha contato anteriormente. Ela ganha um corpinho novo, mas ela traz uma bagagem. E ela tinha relações, ela conhecia pessoas. Agora, se essas pessoas eram mais evoluídas ou menos, é outra história que está ligada ao seu adiantamento moral. E dependendo do tipo de pessoas às quais ela se relacionava e as sintonias que ela tem, vão ser as companhias que ela vai sentir ou presenciar após a sua vinda. Esses vínculos, a tendência é que na medida que a criança vai crescendo, eles vão diminuindo, eles vão se enfraquecendo. E o espírito se torna mais consciente das suas potencialidades. Até que na adolescência retoma a natureza que é própria, ou seja, ela mostra a que veio. Por isso que alguns falam que o adolescente, nossa, era tão bonzinho, virou adolescente, virou no giraia. Às vezes é porque a criatura traz ali à tona quem ela é, a sua personalidade um pouco mais forte do que era anteriormente. Por isso que é tão importante a gente plantar enquanto ela é pequena e investir nesse processo de aprendizado dela antes de chegar nessa idade. A gente pode falar que a criança apresenta indícios de mediunidade quando ela começa a mencionar a presença de pessoas que ninguém vê, só ela está vendo. Às vezes a criança fala natural, mãe, por que aquele homem está parado ali na sala? Quem é ele? Por que ele não fala? Você não fala com ele? Aí os pais tomam aquele susto e às vezes as mães querem sair correndo. Não façam isso. Quanto mais naturalidade nós encararmos um fenômeno, melhor para a criança. Não precisa traumatizar. Quem? Não, mas não tem ninguém. Como assim? Não precisa entrar em pânico. Então pode agir com naturalidade, pode conversar com a criança. Ele está falando alguma coisa? Não. Está sentindo algo ruim? Não. Então deixa ele lá, já já ele vai embora. O rezo faz um Pai Nosso com a criança. Mas a tendência é que ela não se assuste. Ela vai se assustar se nós nos assustarmos e colocarmos o pânico na criança. Caso contrário, ela não terá reação. Para a psicologia, isso é até um fato natural. Fala que é como se a criança fosse fruto da imaginação infantil, como se ela criasse um personagem, porque ela está carente de companhia e ela cria isso para brincar. Mas a gente sabe que não é bem assim. Existe isso também, mas não é só isso. Nem sempre a reação da família é tranquila quando tem essas percepções na criança. Infelizmente, alguns tratam a mediunidade na criança como um distúrbio psiquiátrico, aí fica mais sério, porque alguns infelizmente chegam a entrar com medicamentos que podem prejudicar todo o desenvolvimento da criança. Gente, não dá para ampliar muito porque tudo aqui dá uma palestra, então vai ser um pouquinho resumido, mas depois posso tirar dúvida no final, caso alguém queira. O exercício da mediunidade, como eu falei, lembra, para não estimular, mesmo adolescentes de 15 ou 16 anos, não é aconselhável, a não ser em caso excepcional. O que seria um caso excepcional? Por exemplo, Chico Xavier, Divaldo começaram a mediunidade bem cedo, Ivone Pereira e alguns outros do gênero. Se tem espíritos comuns? Não. O João e a Maria, espíritos normais ainda, no estágio evolutivo menor, fica mais complicado. Dei exemplos de espíritos com missões, com um trabalho grande a ser desenvolvido. Os adolescentes não estão preparados para esse processo. Por quê? Como vivem os adolescentes de hoje? Qual que é o interesse? Ou é balada, ou é o se divertir, ou são as mídias sociais. Eles frequentam, às vezes, um local, um culto, estão preocupados com o estudo, com a questão doutrinária? Não, a grande maioria não. Tem exceções? Tem, mas a grande maioria não está. Está voltada para o mundo.
A criança voltada para o mundo, ela não tem condições de desenvolver a mediunidade porque ela não vai saber utilizar isso. Eu tive um cliente que começou a desenvolver a mediunidade, mas estava nessa fase de passear, de balada e tudo mais. Gente, não deu certo. Ele começou, a mãe era espírita, enfiou ele na escola para desenvolver a mediunidade. Começou. Só que daí o danado ia para a balada, bebia, usava alguns comprimidinhos para animar mais ainda. O que acontecia com a mediunidade? Abria. Era uma beleza, via de tudo. Aí eu parava no pronto-socorro, achava que ele estava doido, porque ele estava vendo um monstro, estava vendo um monte de coisa. Não dá, não tem como, não é o momento, não é adequado. Aí para chegar em casa era um ó, porque começava a enxergar um monte de coisa, ninguém entendia nada, porque os outros tinham usado a mesma coisa e não estavam vendo nada, era só ele que via. Porque era ele que estava desenvolvendo a mediunidade. A sintonia dele não era de espírito de luz, então não era coisa boa. E ele levava todo mundo para casa. Não estou falando dos encarnados, tá? Não dá certo. Então não é um período adequado. Não tem como, eles não têm estrutura para isso. Eles não vão ter a disciplina que o desenvolvimento mediúnico exige. De postura, de alimentação, de comportamento e tudo mais. Esse eu já acabei adiantando. Quando que é possível o exercício mediúnico nessa faixa etária? Quando é um espírito que já está mais maduro, às vezes cresceu numa família espírita, já fez as escolas desde cedo, não está envolvido nesse processo social, está mais centrado, já tem um conhecimento, é mais calmo, é mais tranquilo, é possível sim que haja um desenvolvimento, que é natural, inclusive não precisa ser nem estimulado. Com relação ao tratamento, neste caso, quando há essa questão mediúnica, ele vai ser muito semelhante ao da obsessão, mas atenuando esses indícios da mediunidade. Eu não vou falar o tratamento ainda, porque como é o mesmo, eu deixei para o final, quando entrar a parte da obsessão propriamente dita. Como que funciona a obsessão na infância, gente? Primeiro, essa obsessão na primeira ou segunda infância não vai ocorrer por má conduta. Deu tempo da criança errar ou fazer alguma coisa? Ainda não. Então não vai ser por isso, mas sim por matrizes psicológicas do inconsciente do passado da criança ou adolescente. Ou seja, é algo que está no inconsciente dela. É de uma experiência anterior que não está no aqui ou agora. E as crianças que apresentam esses sinais precoces de influência desde pequenininha, eles conservam esses erros do passado e as consequências são vistas para que haja logo uma correção, para que ela receba ajuda, as entidades que estão próximas também, e ela tenha uma encarnação útil, produtiva, com direcionamento diferente da que ela teve anteriormente, com certeza. Quais os sinais mais evidentes de influência espiritual em crianças e adolescentes? Gente, não é para enquadrar ninguém, pelo amor de Deus. Não é porque tem 1 ou 2 itens da lista que vocês vão sair correndo para a desobsessão do centro com as crianças. É um conjunto de fatores, tá? Mas só alguns exemplos. Sono agitado, insônia ou excesso de sono, agressividade ou apatia, comportamentos estereotipados. O que são comportamentos estereotipados? São comportamentos repetitivos e sem sentidos. Por exemplo, balançar o corpo, bater ou mexer as mãos repetidamente, o se morder às vezes. Então, são comportamentos que a criança faz repetidos e sem uma finalidade, sem um objetivo, sem um sentido. Às vezes bate a cabeça na parede, se machuca, bate em si com um objeto, são alguns exemplos. Doenças psicossomáticas, o que é isso? Aquelas doenças que são criadas pela mente. Você leva no médico, vira o bichinho do avesso fazendo exame e não acha nada. Não tem uma causa, mas ela tem um sintoma, ela tem alguma coisa e você não consegue descobrir o porquê. Medo sem causa aparente e às vezes forte exigência da presença de um dos pais ou ambos. Ela tem dificuldade em ficar sozinha, desenvolve um medo muito grande e nem sempre, lembra que eu comentei que a criança tem dificuldade de falar? Nem
sempre ela fala sobre isso, mas ela demonstra comportamento. Eu coloquei aqui o exemplo do filme, esqueci de novo o nome do filme do menino. Sexto Sentido. Todo mundo assistiu? Acho que a maioria assistiu. Ele falou do que ele tinha medo? No começo não, lá pro meio do filme, quando ele estava no hospital, aquela frase que ficou famosa: I see dead people, eu vejo mortos. Mas ele só falou isso lá na frente, ele não falava sobre isso. Mas ele tinha um comportamento diferente, ele roubava os santinhos do hospital, fez aquela barra, ele foi tentando se proteger do jeito dele. Ele tentava dar um jeitinho de se proteger, de fugir, mas ele falou... Não, e isso é real. A criança tem essa dificuldade, ela não fala, ela demonstra. Quem vai perceber? O adulto, que vai ter que observar esses sintomas e identificar. Eu tive o exemplo de um casal que me procurou uma vez para terapia, de uma criança que tinha uns 7 anos. E aqui a xerofobia. Ele não conseguia ficar sozinho em lugar nenhum, tinha medo de tudo. Na escola, ele não falava do medo, mas o danado era esperto. Então, para ir no banheiro, ele ia sempre com um amigo ou colega. Ele nunca ficava sozinho. Não queria sair de casa nem para passear. Os pais levaram. A mãe simpatizante da doutrina e o pai cético. Estava lá, papai, mamãe e filhinho sentado no meio. Aí os pais falaram tudo isso, o que estava acontecendo, né? Beleza. Virei para a criança, fulano. O que seus pais falaram é isso mesmo? Você realmente tem medo, não sabe do que é, mas tem dificuldade de ficar sozinho, e repetir algumas coisas que os pais falaram. Ele vira para mim: não é verdade. Aí os pais: como assim não é verdade? Você não tem medo? Não, eu tenho, não é verdade que eu não sei por quê. Os bichinhos quase caem de costa, né, os pais. Como assim? Nunca falou nada? Aí, é que eu fico vendo gente feia e morta o tempo todo e eu fico com medo. Gente, se não fosse a parede atrás das cadeiras, acho que os dois tinham caído de costa. Principalmente o pai. Aí, lógico, ele disse: cara, como assim? Da onde você tirou isso? Porque ele não tinha um histórico da religião ou do espiritismo. E não tinha assistido o filme também. Ele assistiu depois porque eu indiquei o filme. Mas ele sabia que eram pessoas mortas porque algumas estavam com deformações e situações que ele, pela lógica, deduziu que não podia estar visto. E ele está vivo e ele fazia teste com as pessoas. Vamos supor, ele estava vendo alguém no corredor, aí às vezes ele: nossa, quem é ali, aquele ali no corredor? Aí, não tem ninguém lá. Foi impressão minha. Então ele ia fazendo teste com as pessoas e ele percebia que ninguém estava vendo. Aí ele foi tirando as seduções. Aí eles perguntam: por que você nunca falou? Ele: eu sei que... Aí ele falou para o pai: eu sei que você não acredita nessas coisas. Quando a mãe vai naquele lugar, você briga com ela também nunca me levou. Então eu achei que não ia fazer diferença. Vocês falaram que ela ia me ajudar, eu falei. Aí ele criou coragem e falou. Aí dá para resolver a situação. Mas se eles tivessem estado um pouquinho atentos à situação, pelas perguntas que ele fazia, daria para ter percebido que ele estava vendo alguma coisa e que o medo dele não era irreal. É óbvio que ele estava com medo de sair de casa. Em casa, os que tinha, ele já conhecia, não tinha medo. Fora era espírito novo, diferente, mais assustador. Então ele preferia ficar com os que tinha em casa, que ele já sabia como era. Era um pouquinho menos assustador. Choro constante é outro sintoma. Fala desconexa, às vezes a criança fala algo sem sentido, ou está falando com alguém, ou fala em outro idioma, ou algo que os pais têm dificuldade em identificar. Esses são alguns sintomas. Os quadros mais graves, gente, desse processo obsessivo estão ligados a quê? Ódio e desejo de vingança. Então, geralmente, os mais graves são ligados a isso. Durante muito tempo, acredito